Ao longo de nossa história, poucas civilizações deixaram uma marca tão profunda quanto os antigos sumérios. Eles prosperaram na terra entre os rios e legaram ao mundo narrativas complexas, crenças e tesouros culturais que ainda hoje ressoam em nossa sociedade. Mas você sabia que a influência dos sumérios se estendeu muito além de suas próprias fronteiras? Pode ser surpreendente, mas há raízes sumérias antigas que antecedem os tempos bíblicos e estão presentes nas páginas sagradas da Bíblia hebraica, em histórias de criação, dilúvios e encontros divinos. Quais segredos estão escondidos nesses textos antigos? Como os sumérios moldaram as narrativas bíblicas que tanto nos fascinam? Vamos explorar juntos no novo episódio. Seja bem-vindo ao canal Luz Fé da Palavra, e estamos fazendo um pedido para nossos espectadores de alcançaremos 1000 inscritos neste canal. E se inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Então vamos para nosso ensinamento de hoje. As histórias sempre tiveram um papel fundamental na literatura do Antigo Oriente Próximo, o que inclui a Bíblia hebraica, também conhecida como Torá ou Tanakh. A Bíblia, uma coleção diversa de obras escritas por vários autores ao longo de séculos, surpreendentemente, se inspira em uma variedade de tradições culturais e literárias, incluindo as dos sumérios. Esta civilização floresceu na Mesopotâmia, atual Iraque, entre 4000 e 2000 a.C., deixou um legado rico em mitos e histórias. Sua influência é perceptível em várias partes da Bíblia, especialmente em histórias como a da criação no Gênesis. Guarda notáveis semelhanças com o mito da criação sumério, o Enuma Elish. Ambos os relatos descrevem a criação da ordem a partir do caos e a separação entre o céu e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra é descrita como vazia e escura, e o Espírito de Deus paira sobre as águas. O Enuma Elish também menciona essas águas através dos personagens Apsu e Tiamat, sugerindo temas e linguagens similares. Outro exemplo é a epopeia de Gilgamesh, uma história suméria que contém uma narrativa de dilúvio muito anterior à história da Arca de Noé na Bíblia. As semelhanças entre essas histórias, como a construção de uma arca, o resgate de animais e o envio de uma pomba para encontrar terra, sugerem que o relato bíblico pode ter sido inspirado pela história do dilúvio sumério. Os sumérios também estabeleceram um dos primeiros sistemas jurídicos, o Código de Ur-Nammu, que influenciou posteriormente os códigos legais do Antigo Oriente Próximo, incluindo as leis dos livros bíblicos de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Ambos os sistemas jurídicos compartilham ideias como olho por olho, dente por dente. Além disso, as máximas da Bíblia hebraica se assemelham bastante à literatura sapiencial suméria, como as instruções de Shiruppak e as instruções de Amenemop, oferecendo orientação moral e conselhos práticos para a vida. Os autores da Bíblia hebraica adaptaram essas histórias sumérias ao seu próprio contexto religioso e cultural, mostrando como a literatura suméria influenciou profundamente os temas, ideias e estruturas narrativas da Bíblia hebraica. Histórias da antiga cidade de Ugarit, localizada na atual Síria, também tiveram um impacto significativo na Bíblia. Ugarit floresceu no final da Idade do Bronze, entre 1400 e 1200 a.C. Seus textos cuneiformes nos fornecem informações valiosas sobre o contexto religioso e cultural do Antigo Oriente Próximo. Os textos de Ugarit incluem mitos, épicos e escritos rituais que compartilham temas comuns com a Bíblia hebraica. Um exemplo é o Ciclo de Baal, que narra mitos sobre o deus cananeu Baal e possui temas semelhantes aos encontrados nos Salmos bíblicos. Os textos ugaríticos também descrevem uma assembleia divina liderada por um Deus supremo, El, conceito semelhante ao Conselho Celestial da Bíblia hebraica, liderado por Yahweh. Além disso, os rituais religiosos ugaríticos lançam luz sobre as práticas e crenças religiosas do Antigo Oriente Próximo, e alguns estudiosos sugerem que esses rituais podem ter influenciado o culto israelita, incluindo a estrutura e o conteúdo dos salmos. A língua ugarítica, semelhante ao hebraico, oferece paralelos linguísticos que ajudam a esclarecer certos termos e expressões bíblicas, enriquecendo nossa compreensão da Bíblia. A Bíblia hebraica também está repleta de influências culturais e narrativas vindas do Antigo Egito. Uma das histórias mais importantes da Bíblia, o Êxodo, narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito.
Essa história contém temas que ecoam na literatura egípcia, como a ideia de um salvador escolhido por Deus e o confronto entre essa figura e um poderoso rei. Embora a história do Êxodo seja contada a partir da perspectiva dos israelitas, alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido inspirada por eventos históricos reais, como a saída dos Ixos do Egito. Embora alguns tentem equiparar esses eventos, é improvável que sejam os mesmos, pois ocorreram em épocas diferentes. Além disso, não há menção de personagens como Moisés, Josué ou Arão no período Ixo. E a Bíblia também não especifica qual faraó governava durante o Êxodo, que é peculiar, considerando o quanto sabemos sobre os faraós dessa época. Em conclusão, a Bíblia hebraica é uma rica tapeçaria, tecida a partir de diversas tradições culturais e literárias do Antigo Oriente Próximo. A influência dos sumérios, dos ugaríticos e dos egípcios é evidente em suas páginas, mostrando como as antigas civilizações moldaram as narrativas que ainda hoje inspiram e fascinam. O livro bíblico de Provérbios, repleto de ditados e ensinamentos profundos, guarda muitas semelhanças com a antiga literatura sapiencial egípcia, especialmente com as instruções de Amenemop. Ambas as obras literárias oferecem conselhos sobre como viver uma vida virtuosa e alcançar a sabedoria. Em algumas versões antigas da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, é possível encontrar até mesmo o texto de Amenemop. Símbolos e imagens religiosos egípcios aparecem em várias passagens da Bíblia hebraica. Por exemplo, o profeta Ezequiel utiliza símbolos que evocam as imagens religiosas egípcias para comunicar sua mensagem. Os faraós são frequentemente retratados como líderes poderosos, e as imagens associadas aos deuses e deusas egípcios demonstram a forte influência do Egito sobre outras culturas. O arco egípcio é até mesmo retratado na Pedra de Ezequias, um antigo artefato. Além disso, as canções e práticas religiosas descritas na Bíblia hebraica têm grande semelhança com as do Antigo Egito. Os salmos, que são cânticos de louvor e adoração, se assemelham em estrutura e temática aos hinos e orações egípcios. Os conceitos legais da Bíblia hebraica também mostram similaridades com as leis egípcias, assim como com as leis da antiga Suméria e Babilônia. Entretanto, entre todas as culturas que influenciaram a Bíblia hebraica, os cananeus foram os que deixaram uma marca mais profunda. Os cananeus habitavam a região que hoje corresponde a Israel, Palestina, Líbano e partes da Jordânia e Síria, e adoravam uma variedade de deuses. Entre os deuses mais reverenciados pelos cananeus estava El, e compartilha o mesmo nome do deus principal da Bíblia hebraica. El era visto como um ancião sábio, com uma longa barba, conhecido por sua sabedoria, autoridade e liderança. Ele era o líder de um grupo de deuses chamado Conselho Divino. Baal era outro deus cananeu de grande importância, associado às tempestades, fertilidade e agricultura. Ele é frequentemente representado como um guerreiro poderoso, empunhando um raio, simbolizando seu controle sobre a natureza. Ashera, esposa de El, era vista como uma deusa-mãe na religião cananeia, representando fertilidade, maternidade e nutrição. Ela é frequentemente retratada como uma figura maternal, às vezes associada a uma árvore ou poste sagrado. Anat era a deusa da guerra, associada à batalha, violência, proteção e sabedoria, frequentemente retratada como uma guerreira com arco, lança ou escudo. Astarte, também conhecida como Ashtoreth, era a deusa do amor, beleza e sexualidade. Ela era vista como protetora da fertilidade tanto na reprodução humana quanto na agricultura, e é frequentemente retratada adornada com joias e símbolos de fertilidade. Dagon era o deus da agricultura, grãos e fertilidade, muitas vezes representado como uma divindade com características de peixe, simbolizando a abundância e a fertilidade associadas à água e à prosperidade agrícola. Yahweh, que posteriormente se tornaria a divindade central dos israelitas, inicialmente tinha uma associação mais regional ou tribal, e seu papel na religião cananeia é complexo e ainda debatido por estudiosos. A influência das histórias e mitos cananeus na Bíblia hebraica é inegável. Os israelitas e os cananeus estavam historicamente e culturalmente ligados. Os mitos, crenças religiosas e rituais cananeus, como sacrifícios e adoração no templo, exerceram uma forte influência sobre os israelitas. A Bíblia frequentemente menciona os desafios enfrentados pelos israelitas ao lidar com essas práticas, geralmente condenando-as e ordenando que fossem evitadas. O processo pelo qual o deus cananeu El foi incorporado à religião israelita é complexo e gradual.
El era o principal deus no sistema de crenças cananeu, reconhecido por sua autoridade, liderança e conselho divino. Com o tempo, ele e seu filho Yahweh passaram a ser vistos como a mesma divindade na Bíblia hebraica. Yahweh é frequentemente identificado como El, ou El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Em várias passagens, Yahweh é chamado de El Elyon, mostrando a fusão dessas duas figuras divinas. Quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, é provável que tenham adotado algumas práticas culturais e religiosas dos cananeus. A adoração de El pode ter influenciado a compreensão israelita de Yahweh, que eventualmente assumiu várias características de El. Assim, os israelitas desenvolveram sua identidade religiosa, possivelmente combinando El e Yahweh em um único Deus, com Yahweh como a divindade suprema. As crenças dos primeiros israelitas e dos cananeus incluíam a ideia de um conselho divino composto por deuses menores. À medida que a religião israelita evoluiu, essa ideia foi mantida, com Yahweh assumindo o papel de líder do conselho. A Bíblia hebraica também reflete a influência de outras culturas e suas histórias. Os fenícios, que habitavam a região costeira do que hoje é o Líbano, tiveram muitos contatos culturais com os israelitas. A Bíblia menciona as cidades fenícias, Tiro e Sidom, e suas práticas culturais. A história do rei Hirão de Tiro, que colaborou com o rei Salomão na construção do templo, exemplifica a estreita relação entre os israelitas e os fenícios. O período do primeiro templo em Israel, que se estende do século X a.C. até a destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C., é de difícil compreensão para os especialistas, que divergem sobre o grau de adoração de vários deuses na época. A prática do monoteísmo parece ter se consolidado apenas após o retorno dos israelitas do exílio babilônico no século X a.C. Evidências arqueológicas, incluindo escritos e artefatos encontrados em Jerusalém, sugerem a presença de símbolos associados a outras divindades durante o período do primeiro templo. Um exemplo é a comunidade judaica de Elefantina, que vivia na ilha de Elefantina, no Nilo, Egito, durante o século V a.C. Essa comunidade deixou para trás um conjunto de documentos conhecidos como papiros elefantinos, que oferecem uma visão das crenças e práticas religiosas da época. Os judeus elefantinos praticavam uma forma de sincretismo religioso, misturando a adoração a Yahweh com elementos das tradições religiosas egípcias e cananeias. Embora considerassem Yahweh seu Deus principal, eles também incorporaram práticas de outras tradições. Eles mantinham um templo dedicado a Yahweh na ilha, mas também adoravam outros deuses e deusas, como Asherah. Os papiros elefantinos mostram um nível de politeísmo e assimilação cultural que caracterizava essa comunidade judaica. Essa mescla religiosa dos judeus de Elefantina demonstra como as tradições religiosas podem se adaptar e evoluir em um contexto multicultural. Eles mantinham uma identidade religiosa centrada em Yahweh, mas também incorporavam elementos das tradições ao seu redor. A questão da época exata em que a Torá, ou os primeiros 5 livros de Moisés foram compilados em sua forma monoteísta atual, ainda é amplamente debatida. Muitos estudiosos concordam que esses textos foram escritos após o retorno dos israelitas do exílio babilônico. Os líderes religiosos e escritores provavelmente coletaram, editaram e compilaram vários textos religiosos durante este período. Antes do século V a.C., a Torá não era mencionada em nenhuma fonte grega, egípcia, persa ou síria. À medida que exploramos as antigas civilizações da Suméria, Egito, Canaã e outras terras, fica evidente que suas histórias, crenças e influências culturais moldaram significativamente o mundo da Bíblia hebraica. Os épicos sumérios, passando pelos mitos cananeus e os hinos egípcios, até o complexo panteão das divindades cananeias, todos contribuíram para a formação da Bíblia hebraica. Porém, os autores e editores da Bíblia não se limitaram a copiar essas histórias de culturas vizinhas. Eles as adaptaram, remodelaram e integraram criativamente em uma nova narrativa sobre fé, história e moralidade. Um exemplo é a história de Esther e Mordecai, que compartilha semelhanças com o mito de Ishtar e Marduk. A história de Ishtar descendo ao submundo para salvar seu amante Tammuz tem paralelos com o relato bíblico de Esther e Mordecai. Enquanto Tammuz é levado ao submundo, Ishtar desce para resgatá-lo, removendo suas vestes à medida que avança por cada nível do inferno, até chegar ao fundo e enfrentar a rainha do submundo.
Depois de 3 dias, ela é reanimada por seus eunucos enviados dos céus e traz Tamuz de volta à vida, marcando o início da primavera. A narrativa de Esther, por sua vez, mostra Mordecai sendo levado para uma masmorra. E Esther, como Ishtar, intercede junto ao rei Xerxes da Pérsia para salvar Mordecai. Assim como Ishtar, Esther é auxiliada por eunucos e também passa por um processo de remoção de vestes. Essas histórias revelam não apenas os motivos comuns e as semelhanças culturais, mas também como os autores bíblicos adaptaram essas narrativas para criar um novo significado dentro de um contexto monoteísta. Estudar a Bíblia hebraica é um exercício fascinante de investigação. Ao explorar o impacto duradouro das antigas civilizações da Mesopotâmia, Egito e Canaã, vemos como o mundo bíblico foi moldado por essas culturas. Mas, talvez o aspecto mais significativo dessa jornada seja a maneira como essas influências se entrelaçam na Bíblia hebraica, criando um documento que continua a impactar e inspirar até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber nossos conteúdos sempre. Compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas e poder ajudar. Desejo uma boa semana e que Deus abençoe. Amém.